Estava eu aqui em casa hoje de manhã assistindo uns vídeos do passado, de outros canais que eu já tive e relembrando a minha experiência com o arquétipo do gafanhoto, né? Como eu disse pra vocês, já tem algum tempo que eu vivo a experiência com os arquétipos e eu me lembro que nessa época eu queria muito viver um salto quântico na minha vida. Eu queria demais uma mudança de casa, eu queria uma mudança inclusive de cidade, né? E eu disse, bom, eu vou ativar esse gafanhoto para provocar essa mudança na minha vida, né? E o gafanhoto é o arquétipo do salto quântico. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre essa experiência e várias pessoas, né, que contam que conseguiram essa mudança. Mas assistindo esses vídeos, né, tem um vídeo específico que eu tô nesse novo apartamento, nessa nova casa. E aí ali eu tô falando, né, de tudo que finalizou na minha vida para que eu estivesse ali. E ali eu conto que eu fiquei 3 meses da minha vida chorando até conseguir retomar. E eu me lembro que nessa época eu saí das redes sociais, saí do Instagram, eu encerrei o canal da Se Conecta, que era um canal que eu falava de autoconhecimento. Por 2 anos eu fiquei nesse canal e eu vivi vários fins. Então me deu uma saudadezinha e eu acho que o olhar, né, a forma com que eu vejo hoje, olhando toda essa trajetória, né, compartilhar com vocês como que é esse salto e essa transformação do gafanhoto na minha vida, assim. E ali eu lembrei de algumas coisas também que mudaram, que saíram da minha vida e que realmente eu tava, literalmente, eu tive um salto quântico, né, eu fui realmente para outra cidade, para outro apartamento, mas muitas coisas que eu não imaginei que poderiam acabar saíram da minha vida. Para que vocês também, né, o meu objetivo sempre de dividir as minhas experiências com os arquétipos e o meu conhecimento é para que vocês ativem os arquétipos cada vez mais de forma consciente. E mesmo eu, com toda a consciência do gafanhoto, perdi coisas na minha vida, me finalizei coisas na minha vida que eu nem imaginei que poderiam finalizar, né? Então, quando eu ativei o gafanhoto, eu morava na cidade de Itajaí, eu já sonhava em morar em Balneário Camboriú, que é onde eu moro hoje, né? Na verdade, eu já moro aqui já há algum tempo, antes mesmo de casar. E eu queria muito, nessa época, eu tinha um canal de autoconhecimento, a Se Conecta, 2 anos mais ou menos, e eu era top afiliada, então eu vendia alguns produtos na internet também, no mesmo nicho, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que era a minha fonte de renda principal, esse canal, tá? E nessa época eu criei mais 2 canais para conseguir mais dinheiro para fazer essa mudança. Então eu não sou essa pessoa, né, hoje, e já tem um tempinho, que espera do nada, né? Eu penso sempre o que eu posso fazer para conseguir mais, para realizar e manifestar isso que eu quero viver. E nessa época eu morava num apartamento e que eu já morava ali acho que mais de 2 anos e que a pessoa nunca não pensava assim, não precisava daquele apartamento no caso, né? A pessoa morava numa casa e ela não usava aquele apartamento para morar, então era realmente pro fim de aluguel. E aí eu imprimi a imagem do gafanhoto, eu sempre me conectei com a ativação de arquétipos através de imagens, mas eu já contei pra vocês aqui, já fiz vídeos falando sobre 5 formas de ativar. A minha forma é imagens, né? Hoje eu uso mais o celular e eu tenho algumas imagens na minha casa, depois eu pretendo fazer um vídeo compartilhando isso com vocês. E lá no clube eu também pretendo fazer uma série Casa Próspera pra gente alinhar essa casa de acordo com os arquétipos para elevar a frequência de prosperidade, tá? Mas isso aqui eu ainda tô pensando. Mas vai sair, tá? E aí eu imprimi, né? Eu imprimi porque eu queria muito essa mudança de cidade e imprimi 2 imagens até do gafanhoto e coloquei na parede do meu quarto. E nada acontecia, e nada acontecia, e nada acontecia. O gafanhoto é aquele que destrói a plantação muito rápido, né? Vocês sabem que existe um grande poder de destruição do gafanhoto, porém, ele é um arquétipo, um bichinho que tem uma capacidade de saltar 20 vezes mais que o tamanho da sua própria perna. Então, o salto do gafanhoto, ele é muito grande. Então, por isso que ele é o arquétipo do salto quântico. Então, quando eu trouxe esse arquétipo pra minha vida, eu sempre trago com uma intenção, né? Quem tá ali na série, no clube, né? Descubra seus 8 arquétipos milionários. Todos eles que eu uso na tela do meu celular, que são 8, tem uma intenção, tem um objetivo bem claro, bem definido. Eu tinha esse objetivo de mudança de casa, de mudança de cidade. Eu sabia dessa sombra da destruição, mas assim, tipo, ok,
Na minha cabeça era assim, eu vou ter que talvez sair do apartamento, né? Vou ter que abrir mão dessa vida, desses vizinhos, desse condomínio que eu moro, desse ambiente que eu moro, para morar em outro lugar, porque não dá para mim morar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, na minha cabeça, era isso que ia finalizar na minha vida, né? O ambiente que eu morava. E para mim tava tudo bem. Só que daí começou uma sequência de coisas. Eu comecei a desejar uma vida no centro, e nessa época eu tinha carro. E eu comecei a desejar uma vida sem carro. E até então eu fazia tudo de carro, pra lá e pra cá, praia, tudo. Nessa época eu queria essa mudança de cidade, só que a cidade que eu queria morar, que é Balneário, é uma cidade bem de um valor mais alto pra morar. Só que eu, na minha cabeça, eu tinha tempo pra fazer isso, porque o apartamento que eu alugava, a pessoa não tinha, tava pra alugar mesmo, né? Tava disponível pra alugar. E eu podia fazer isso com calma. Só que daí, minha gente, o gafanhoto chegou. Teve um dia que eu até olhei pra ele, né? Conversei com ele na parede e falei assim: meu Deus, mas que demora desse salto, né? Será mesmo que tu estás fazendo alguma coisa aí? Eu dizia pra ele assim: tá agindo aqui na minha vida porque tá tudo a mesma coisa. De repente, assim, ó, foi em uma semana, a moça do apartamento que eu morava pediu pra conversar comigo, se ela podia ir lá. Eu achei estranho, porque isso nunca aconteceu. Eu pensei, gente, será que eu fiz barulho? Será que, sabe? Tipo, fiquei pensando o que ela podia querer conversar comigo. E aí ela disse que a sogra dela precisava do apartamento para dar pro outro filho e que eu precisaria desocupar o apartamento. E já tinha vencido 2 contratos. E que ela não ia renovar. Aí eu, caramba, agora a mudança de casa não é uma coisa que eu posso fazer tranquila. Eu vou, de fato, precisar me mudar. E aquilo ali já me deu um ruim, né? E aí as minhas filhas, escola, trocar de escola. E eu disse, tudo bem, né? Ok. Aí, junto com isso, a pessoa que eu era top afiliada decidiu não ter mais afiliado. E eu fiz todo um trabalho para um lançamento e ela trocou o produto dela de lugar, né? Então, antes o produto dela ficava na Hotmart, ela passou para a Eduz. Então, todo o trabalho que eu tinha feito de colocar pessoas na lista foi por água abaixo, ou seja, no lançamento que eu estava contando em fazer uma grande quantidade de dinheiro, aquele lançamento não aconteceu. E quando eu fui abrir a Hotmart, o produto não estava mais lá e eu levei um baque. Eu fiquei 2 dias chorando, porque era a minha principal fonte de renda e a minha principal fonte de renda tinha acabado de finalizar, porque o produto que eu mais vendia não tinha mais afiliados no próximo lançamento e eu não vendia outro produto. Eu vendia o Seja Mestre, que era o meu curso de autoconhecimento, mas não era o meu, tipo, carro-chefe de vendas, né? Meu carro-chefe de vendas era vender como afiliada. E ali finalizou uma fonte de renda. Junto com isso, eu comecei a sentir uma necessidade de finalizar a Se Conecta, que era o meu canal de autoconhecimento e que também, de alguma forma, gerava renda para mim, e eu excluí esse canal de autoconhecimento. Aí, minha gente, eu sei que as coisas foram finalizando. Aí encontrei um comprador pro meu carro, eu botei o anúncio, o carro logo já foi vendido. Então, eu tava ali mudando, precisando mudar de casa, mudando meu estilo de vida, né, pra viver sem carro. Finalizando aquilo que eu sempre fazia. Então, por 2 anos eu falava de autoconhecimento, criava conteúdo de autoconhecimento, vendia como afiliada. Aquilo ali finalizou também na minha vida e eu disse, caramba. E nisso eu tinha um relacionamento, né? Eu tinha um namoro. Só que eu nunca tinha tempo pra esse namoro, porque eu sempre trabalhava, eu sempre queria ficar muito sozinha. E aí a gente decidiu viajar juntos, porque a gente achou que se a gente fosse viajar juntos, a gente ia se aproximar mais, né? Porque ali a gente não ia ter trabalho, não ia ter roupa pra lavar, filho pra cuidar, ia estar só nós dois. E ali a gente poderia passar um tempo de qualidade juntos e reconectar, de repente, essa relação que a gente não tinha priorizado por todos os outros meses. Daí, nesse período, tudo, né? A moça querendo o apartamento e eu, tipo, sendo meio que, olha, não precisamos mais de você como afiliada. Ia ter que tentar outro produto, outra estrutura para vender outra coisa e eu não tinha alguém de autoconhecimento, assim, que eu gostava e sabe, recomendava.
Eu disse, gente, 2 filhas pequenas, eu disse, o que eu vou fazer? Comecei a procurar apartamento, porque daí eu não tinha o dinheiro do lançamento do produto para morar em Balneário, que era o que eu queria morar, né? Eu tava fazendo todo esse projeto para conseguir me mudar para Balneário Camboriú, que era o meu sonho. E aí eu comecei a procurar apartamento na cidade vizinha, que é Camboriú, que é do lado de Balneário Camboriú, porém numa estrutura bem menor assim e mais barata de morar. E aí eu fui andando nas ruas para procurar, na época esse namorado foi comigo, e a gente viu um apartamento e quando eu entrei no apartamento eu disse, caramba, quero morar aqui. A minha sorte é que eu já tinha decidido arrumar a minha vida há algum tempo atrás. E eu tava nesse processo, falei pra vocês que eu tinha mais de 50 mil reais em dívida, tinha nome sujo, vivia deixando o nome caducar, era viciada em empréstimo, compulsiva. Eu já tava melhor, né? Então eu já tinha regularizado meu nome, eu já tava fazendo um dinheiro mais alto porque eu era top afiliada, eu já tinha nome limpo, então eu tinha condição, né, de alugar aquele apartamento pela imobiliária. E aí quando eu levei os documentos, extratos, tudo, aprovou. E aí tinha também o dinheiro pra dar ali de entrada, de calção, pra deixar de reserva, deu certo. Não morei, não fui pra Balneário, que era o meu sonho, mas fui pro mais perto. Então, pra mim, chegar em Balneário, dava 10 reais, 12 reais de Uber. E o apartamento era no centrinho. Então, era perto de correio, era perto de supermercado, eu podia fazer tudo andando, consegui matrícula para as minhas filhas nessa nova cidade. E aí, eu me mudei, e assim que eu me mudei, eu nem arrumei o apartamento direito, minhas filhas foram passar férias, porque foi em julho, que isso aconteceu na metade do ano. Minhas filhas foram passar férias de julho com o pai e com a avó e a gente foi viajar. E aí, quando a gente foi viajar, quando chegou no 3º dia de viagem, a gente não tinha dado um beijo na boca, a gente não tinha transado, a gente tinha passeado pra caramba, a gente passou vários dias assim na praia, conversando, fazendo vários passeios, piscina aquecida tinha no hotel que a gente ficou, e a gente ficava até tarde na piscina, e a gente conversava, e a gente ria, e a gente brincava, e a gente saía, né, ia tomar café da manhã no hotel juntos, e a gente... Só que quando chegou no 3º dia que eu olhei para aquilo, eu falei, caramba, a gente tá aqui 3 dias, a gente ri, a gente brinca, a gente conversa, a gente senta na praia, conversa de tudo, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque ele também abriu a mente, né, e falava muito sobre essas coisas, só que a gente não tinha mais química, a gente tomava banho juntos e nada, absolutamente nada acontecia. E ali naquela viagem a gente descobriu que a gente precisou ficar bem perto para ver o quão distante a gente estava. E ali a gente descobriu que a gente não era mais um casal. Ali a gente descobriu que a gente não tinha mais conexão de homem e mulher, que a gente dormia na mesma cama, que a gente estava sem os filhos, porque ele tinha filha que morava com ele também, eu tinha minhas 2 filhas que moravam comigo. Ali não tinha nada que impedisse a gente de estar junto, de estar vivendo uma lua de mel, e a gente, né, não tava. E ali a gente terminou o nosso relacionamento nessa viagem. Então, quando eu voltei dessa viagem, e aí eu tive que encarar a nova realidade, né, o salto quântico que eu queria, que na minha cabeça ia ser tudo lindo e tudo flores, ali eu me vi ali literalmente destruída, assim. Ou seja, eu tava num apartamento novo, numa cidade nova, com novos vizinhos, novas pessoas que iam fazer parte da minha vida, minhas filhas também, uma nova escola, novos professores, novos amiguinhos, um novo jeito de viver e tudo novo de fato, porque eu não tinha mais um namorado, eu não tinha mais as pessoas que eu conversava na vida anterior, eu não tinha mais o meu trabalho, porque eu era top afiliada, de repente o produto que eu era afiliada não queria mais afiliado. O canal da Se Conecta, que eu falava de autoconhecimento, eu já não falava mais de autoconhecimento. Eu tava acostumada também a fazer tudo de carro, então eu comecei ali uma vida literalmente sem carro. Então ali eu tive que descobrir e começar a criar uma nova vida. Não literalmente do zero, mas com tudo muito novo, né? Novo pra mim, novo pras crianças. Mas assim, eu tive também que viver um luto de tudo aquilo que tinha finalizado na minha vida, né? Então, eu tinha muito carinho pela Se Conecta, que ali eu dividi todo o meu processo de autoconhecimento. Eu gostava de ser top afiliada, eu já estava bem confortável, que todo lançamento eu vendia muito e eu tinha criado uma estrutura para no próximo lançamento desse produto vender muito mais. E eu criei uma expectativa com esse muito mais. Eu achei que nessa viagem o meu relacionamento ia se reestruturar, ia viver uma renovação, mas na verdade ele finalizou. Então ali eu comecei um processo assim que eu disse, caramba, eu tive que sentir
todas aquelas finalizações e foi muito doloroso. Então eu achei que quando eu me mudasse, eu tinha um outro canal, né, que eu falava de cabelo, de estilo, do jeito que eu vivia. Eu achava que quando eu me mudasse, eu ia gravar decoração, eu ia mostrar pintando parede, comprando os móveis, sabe? Era isso que eu queria dividir. E eu fiquei 3 meses no sofá, largada e chorando. Eu só chorava. Eu só chorava e chorava e chorava e chorava. Por quê? Porque eu precisei viver o luto de tudo aquilo que se findou na minha vida. Depois daquilo, eu realmente, né, fui pintando a casa, aí eu fui colocando cada coisa. Até vou deixar um videozinho pra vocês, um trechinho de um vídeo, né, de como foi esse processo aí, de como a minha casa ficou depois. Mas até então, quando eu me mudei, era aquelas paredes todas brancas, não tinha uma planta, tava tudo sem vida, exatamente como eu, assim. Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso, né? Às vezes a gente quer viver o novo, mas o novo vai exigir da gente, às vezes, um momento de luto de tudo que vai ficar para trás com o arquétipo do gafanhoto, com tudo que vai ser destruído, né? Então, não existe um novo sem abrir mão do velho. E às vezes, quando a gente vai pro novo, é que a gente vê o apego que a gente tinha com o velho que saiu da nossa vida, o apego que a gente tinha com a velha rotina. Então ali eu tive que criar uma nova rotina, obviamente depois eu fui criando, né? Eu já morava bem perto da praia, então aonde eu morava, pra ir na praia de Balneário, se eu fosse de Uber, eu iria pagar 40, 45 reais, né? Aonde eu morava, dava 10 reais. Então assim, claro que antes eu tinha o carro pra ir, né? Mas assim, eu levava minhas filhas no parquinho daí na parte da tarde, caminhando, porque tinha parquinho perto, então eu podia levar elas. Então fui criando uma nova rotina, um novo estilo de vida. Criei outros projetos no YouTube, daí falando de outras coisas. Decidi não trabalhar mais como afiliada, daí foi onde eu potencializei criar os meus próprios produtos. Então eu saí de afiliada para produtora mesmo, me assumi como produtora. Foi muito bom, porque eu saí literalmente da minha zona de conforto e comecei a criar coisas novas pra minha vida, né? E conhecer uma versão minha que não poderia nascer em meio a toda aquela vida confortável que eu tinha. Mas, gente, foi muito, muito desafiador, tá? Então, foi bem doloroso o início, depois foi lindo, eu amava aquela casa bem, bem florida. Essa casa que vocês viram agora é uma casa de 4 anos atrás, mais ou menos. Então eu gostava muito, né, daquele ambiente. Ficou uma casa gostosa, aconchegante, acolhedora, tinha rede na sacada e tal. Mas quando eu fui pra lá, não tinha nada disso, né? Então, de fato, nasceu uma nova vida. Mas o processo de luto a gente precisa viver, né? Essa destruição do gafanhoto. Então, assim, cuidado quando vocês trazem um arquétipo para a vida de vocês. Às vezes a gente deseja tanta vida nova, mas a gente não tá preparada para abrir mão da velha vida, né? A gente não tá preparada para viver o luto do velho, né? Daquilo que a gente construiu. Então o gafanhoto, ele vai te levar para um novo lugar, porém pouquíssimas coisas do que você vive hoje, se você trouxer esse arquétipo, vão ficar de pé, tá? Então, ele vai finalizar muitas coisas que te impedem, na verdade, de viver essa nova vida, de viver esse salto quântico, tá? Eu não me arrependo, porém, depois dessa experiência, eu penso em outros arquétipos de mudança antes de pensar no gafanhoto, assim. Eu gosto de mudanças radicais, mas a mudança do gafanhoto é muito radical. Então, isso foi um período ali, ó, ela me deu 20 dias pra me mudar, ou 30 dias, né? Tudo isso aconteceu nesses 20, 30 dias, assim. E junto... eu lembrei de outra situação. Eles começaram a construir um condomínio do lado do condomínio que eu morava, e nessa época eu fazia atendimento também. E era tanto barulho das máquinas perfurando as coisas que eu não conseguia nem atender. Então eu tive também que cancelar vários atendimentos por conta do barulho que as máquinas faziam, e eu atendia durante o dia porque à noite tem a função das crianças. E eu não tinha com quem deixar as crianças na época. Então, assim, gente, até isso finalizou o meu processo de fazer os atendimentos de Theta Healing, tudo que eu fazia naquela época. Então, assim, gente, olha, é desesperador. A gente quer o novo, mas quando a gente vê o velho se consumindo, dá um negócio, porque você pensa assim, e agora? Quem sou eu agora que eu não tenho mais essas coisas? Que eu não tenho esses clientes, que eu não tenho esse projeto, que
que eu não tenho mais esse trabalho, quem sou eu agora no meio disso tudo, que eu não tenho mais esse relacionamento, quem sou eu sem esse relacionamento, quem sou eu nesse novo lugar. Então, assim, é um processo, tá? Então, é muito importante que vocês vivam esse processo com os pés no chão, porque vai vir um processo de luto, vai vir um processo de destruição de coisas na vida de vocês e vocês vão precisar se preparar para isso, tá? Vocês conseguem? Claro que a gente consegue, ninguém morre de perrengue, não é mesmo? Mas não é só flores, tá? Tem o outro lado também, como tudo na vida tem o outro lado também, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho a minha experiência real com os arquétipos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber que eu trago minhas experiências, mais das minhas experiências aqui com vocês. Se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.